Olá, bom dia. Esta semana, o plenário da Câmara dos Deputados vota a reforma da Previdência, mas o Senado já começou a discutir a proposta. Na segunda audiência da CPI da Previdência, professores universitários questionaram números e argumentos do governo. Para Denise Gentil, professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os números apresentados pelo governo para justificar mudanças na Previdência são manipulados. É absolutamente decepcionante para um cidadão brasileiro saber que essa reforma da Previdência está sendo construída em cima de fraudes matemáticas, de fraudes atuariais, porque as contas estão erradas. O governo prevê déficit na Previdência até o ano 2060, mas, de acordo com a professora, essas previsões levam em conta um cenário da economia pessimista demais e subestimam a arrecadação. Ela aponta o próprio governo como um dos responsáveis pelo déficit projetado para os próximos anos, ao fazer uma política econômica recessiva. Os professores também questionaram o impacto do envelhecimento da população, principal causa do déficit, segundo o governo. 69,68% da população brasileira está em idade ativa. Isso significa que, se essa população tiver ocupação econômica, ela é um manancial de financiamento no sistema contributivo. A idade mínima de 65 anos, pilar da proposta de reforma da Previdência em debate no Congresso, foi outro alvo de críticas. Segundo análises do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, DIEESE, parte da população não vai conseguir se aposentar com as novas regras. Isso pode projetar justamente a exclusão de uma parcela importante do acesso à aposentadoria. E justamente aquela parcela da população mais vulnerável, que tem mais dificuldade em acumular contribuição, de ter um bom emprego, de ter um salário menos baixo, vamos dizer assim. Os países têm estabelecido idade mínima, mas com uma diferença muito ampla entre 15 a 20 anos, no mínimo, a diferença entre a idade mínima e a expectativa de vida. E se pensar a expectativa de vida com qualidade. No nosso caso, o estabelecimento da idade mínima é muito próximo à própria expectativa de vida. Os professores defenderam que é preciso rever as renúncias fiscais e cobrar os devedores da Previdência. Citaram dados de 2015 que apontam despesas de 151 bilhões de reais com desonerações, 103 bilhões com sonegação, quase 64 bi com a desvinculação de receitas da União, DRU, e 375 bilhões de reais com dívidas previdenciárias, valores que, se contabilizados, tirariam as contas do vermelho. O que de despesa com renúncia de receita se fez no refis de 2014, no refis de 2017, que está em processo de apreciação na Câmara, e no novo refis que está sendo pensado pelos jornalistas só para o grupo do agronegócio. O presidente da CPI concordou com os participantes. Essa reforma é o efeito Robin Hood ao contrário, né? Mas o relator quer ouvir mais opiniões. A minha proposta é ouvir exatamente as pessoas que são favoráveis à reforma na próxima sessão. O programa de visitação ao Congresso Nacional está suspenso até a próxima quarta-feira por motivo de segurança. Nesta terça e na quarta, a reforma da Previdência será votada na Câmara dos Deputados. A previsão é de que as visitas sejam retomadas na quinta-feira. Lembrando que as visitas são abertas a toda a população e podem ser feitas todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Mais informações na página do Congresso Nacional na internet, congressonacional.leg.br/visite. Com apenas 4 dias de tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, a reforma trabalhista já recebeu 10 emendas. Se for aprovado nesta primeira comissão, o projeto terá de passar pelas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais antes de ser votado pelo plenário. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Projeto na Comissão de Infraestrutura pretende aumentar a meta de participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira até o ano de 2040. A Comissão de Educação tem na pauta projeto que prevê a realização de provas de concursos públicos e de vestibular em dias ou horários alternativos para candidatos impossibilitados de comparecer ao certame por motivos de liberdade de consciência e de crença religiosa.
Na Comissão de Meio Ambiente, o primeiro item na pauta é o projeto que torna crime ambiental o derramamento de chorume feito por caminhão de lixo tanto no solo quanto em cursos d'água. Chorume é o resíduo líquido que escorre de matéria orgânica em decomposição. A Comissão de Assuntos Econômicos faz daqui a pouco, às 10 horas, a primeira audiência pública do grupo de trabalho criado para avaliar a funcionalidade do sistema tributário nacional. Foram convidados o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, o representante do Centro de Cidadania Fiscal, Bernardo Api, e o professor de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, José Roberto Afonso. O grupo de trabalho foi criado pelo presidente da comissão, senador Tasso Gereissati, e o objetivo é fazer um diagnóstico dos problemas do sistema tributário nacional que podem atrapalhar o desenvolvimento do país. Após a audiência pública, os senadores têm 8 projetos para votar. Entre eles, a proposta que prevê compensar os estados que têm perdas na arrecadação do ICMS com a desoneração de produtos exportados. A Lei Candir, que entrou em vigor em 1996, reduziu ou extinguiu o ICMS de produtos para exportação. Pelo texto, o valor dessa compensação para 2017 será de R$ 1 bilhão e 900 milhões de reais. A Comissão de Relações Exteriores promoveu nesta segunda-feira o ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional. Os especialistas analisaram o populismo e a crise de legitimidade política na Europa e na América. Na pauta, a eleição de Emmanuel Macron na França e de Donald Trump nos Estados Unidos. Em menos de um ano, 2 países com grande influência mundial colocaram na presidência candidatos considerados novatos na política. Esse dado pode dizer algo sobre a relação das pessoas com a política. Óbvio que Macron e Trump são polos opostos, né? Como foi bem salientado antes, representam coisas muito diferentes, mas que podem ter surgido de fenômenos políticos e econômicos e sociais semelhantes, né? Que é essa saturação com o funcionamento do sistema político, das instituições políticas tradicionais. Esse cansaço com o sistema político abre espaço para candidatos de centro, como Emmanuel Macron. Esse jeito novo de inventar um nome para esconder um partido. Ou esse jeito de esconder ideias para poder ampliar o número de eleitores. E para aqueles que não têm a imagem ligada à política, como Donald Trump. Um outsider da política americana, apesar de chegar pelo Partido Republicano, não era um homem da política. No caso do novo presidente francês, há ainda um outro elemento que pode ter colaborado para sua vitória: o medo da extrema-direita. A vitória do Emmanuel Macron colocou um fim numa ameaça que parecia muito real no final do ano passado, que era a instalação de um eixo de regimes que eu chamaria de etnonacionalistas entre os Estados Unidos, a França e a Rússia, que colocaria em xeque o sistema internacional, as Nações Unidas e a União Europeia em particular. Durante a candidatura, tanto Trump quanto Macron foram identificados com o populismo, mas a prática tem demonstrado uma realidade um pouco diferente. Como é que ele vai fazer um acordo para poder governar? Ele não poderá fazer uma coalizão, um governo de coalizão, juntando socialista com republicanos, porque na França isso não é a mesma coisa que querer nos Estados Unidos juntar democratas e republicanos. É água e azeite e óleo, não se misturam. A dificuldade do eleitor se identificar com o sistema político não acontece só nas grandes potências. No Brasil, o mesmo sintoma pode ser observado. Uma desconfiança gigantesca com relação aos partidos políticos. Apenas menos de 10% da população francesa hoje diz confiar. É simplesmente uma negação do establishment e que pode ter reflexo ano que vem. Isso, em 2018, talvez haja aí uma expressão nas urnas como consequência desse processo que vem acontecendo. Parte desse fenômeno tem sido analisada como uma consequência das mudanças de um ciclo político-econômico. Depressão econômica e mudanças sociais andam juntos. E de 20 em 20 anos, de 15 em 15 anos, as sociedades mudam. Ou seja, o que está havendo hoje na Europa e nos Estados Unidos não é o destino final, nem da Europa, nem dos Estados Unidos.
Duas novas leis que entram em vigor hoje reforçam a proteção à criança e adolescente. A que estipula a pena obrigatória de perda de bens e valores utilizados na prática ou exploração de prostituição e a que permite a infiltração de agentes de polícia na internet para investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Outra lei que entra em vigor cria o Dia Nacional do Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos. Ele será celebrado a cada ano no dia 19 de setembro. Essas três leis foram aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Temer. Elas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Na nossa página na internet você assiste a outras notícias e também aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa terça-feira para você.